Oi meninos, tudo bem? Vamos dar início a mais um conteúdo. Hoje nós vamos estudar o conteúdo de matemática, equação do segundo grau. Aqui é a professora Márcia Leão. Vamos acompanhar? Vamos lá? Equação do segundo grau. Definição. Chama-se de equação do segundo grau, com incógnita, toda equação que assume a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa forma é a forma reduzida da equação do segundo grau, onde x é a incógnita, a, b e c são números reais, com a diferente de zero, a é o coeficiente do termo em x ao quadrado, ou seja, o número que acompanha x ao quadrado, b é o coeficiente do termo que acompanha x, e c é o que nós chamamos de termo independente, ele não possui a letra x, ok? Vamos falar da equação completa do segundo grau, porque existem dois tipos, a completa e a incompleta. Primeiro vamos falar da completa. 5x ao quadrado menos 7x menos 3 igual a zero. Primeira coisa, por que é uma equação de segundo grau? Porque o maior expoente é 2. Bom, nessa equação nós temos 5 que acompanha x ao quadrado, que é a, o termo a, coeficiente a, o menos 7, que é o coeficiente b, e o menos 3, que é o coeficiente c, também chamado de termo independente. E por que ela é chamada de equação completa? Porque ela tem os três coeficientes, a, b e c. Bom, agora a equação incompleta do segundo grau. Vamos ver. 5x ao quadrado menos 7x igual a zero. 5 é o coeficiente a, menos 7 é o coeficiente b, e notem que desta vez não tem o coeficiente c, não tem aquele número sem o x. Portanto, essa equação é incompleta e o termo que está faltando é o termo c. Vamos ver esta outra equação. 2x ao quadrado mais 8 igual a zero. 2 é o coeficiente a, mais 8 é o coeficiente c. Observem que desta vez o coeficiente b não apareceu, que é o número que acompanha x. Próximo caso, x ao quadrado igual a 2. Desta vez, o nosso coeficiente a é igual a 1. Observem que o número 1, ele não precisa aparecer, mas quando a gente tem uma letra, ela nunca está sozinha, ela está acompanhada do número 1. Então, x ao quadrado é a mesma coisa que 1x ao quadrado. E observem que dessa vez não apareceu o coeficiente b e não apareceu o coeficiente c, certo? O coeficiente a nunca pode ser zero. Por que o coeficiente a nunca pode ser zero? Porque se o coeficiente a for zero, não é equação de segundo grau, porque não teremos o x ao quadrado. Se não tiver x ao quadrado, é equação do primeiro grau. Então, por isso que não pode faltar nunca o coeficiente a. O b e o c pode, mas o a nunca. Resolução de equações incompletas do segundo grau. Vamos ao primeiro caso. Quando os coeficientes b e c são nulos, ou seja, são números zeros. Letra A, 5x ao quadrado igual a zero. O coeficiente a é 5, o b é 0 e o c é 0. Então, nós vamos ter 5x ao quadrado igual a zero. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por 5 é 0. Raiz quadrada, porque x ao quadrado é a operação contrária da potenciação, é radiciação. Então, raiz quadrada de 0 é 0. Todas as vezes que os coeficientes b e c for nulo, a solução é zero. Todas as vezes. Vamos agora ao segundo caso das equações incompletas do segundo grau. O segundo caso é quando o coeficiente c é zero. Então, letra B, x ao quadrado menos 5x igual a zero. Coeficiente a vale 1, coeficiente b menos 5 e coeficiente c é zero. Ele não apareceu. Bom, x ao quadrado menos 5x igual a zero, quando nós temos o coeficiente c igual a zero, uma das soluções da equação também é zero. A outra solução, nós usamos essa fórmula, menos b dividido por a. Menos b não é menos 5? Vou ter que colocar dentro do parênteses para fazer jogo de sinal.
Então, menos e menos, mais 5 dividido por 1, 5. Portanto, a solução é 0 e 5. E todas as vezes que o coeficiente C for nulo, a solução é 0 e o termo menos B dividido por A. Lembrando que se chama equação de segundo grau porque sempre tem duas soluções, certo? Vamos agora ao terceiro caso, quando o coeficiente B é igual a 0. Letra C, x² menos 49 igual a 0. O A vale 1, o B 0, o C menos 49. x² menos 49 igual a 0, o 49 é negativo, passa a ser positivo. Quando tem x ao quadrado, nós calculamos a raiz quadrada. Raiz quadrada de 49 é 7. Mas como se trata de uma equação de segundo grau, é 7 positivo ou 7 negativo. Vamos ver o exemplo da letra D. x² mais 36 igual a 0. O 36 é positivo, ele vai passar a ser negativo. Vou calcular quando tem x², nós calculamos raiz quadrada. Só que a raiz quadrada de menos 36 não pertence ao conjunto dos números reais. Vocês se lembram? Raiz de número negativo, raiz quadrada de número negativo. Então, nesse caso, a solução é vazia. Pode ser a chave sem nada dentro ou pode ser esse zerinho cortado, que é o símbolo do vazio. Agora, nunca pode ser assim, um dentro do outro, porque um dentro do outro vira uma matéria chamada conjunto unitário lá do ensino médio. Então, isso aqui, nunca. Vocês têm que usar a chave sem nada dentro ou apenas o zero cortado, ok? Então, todas as vezes que o coeficiente B for nulo, é só calcular a raiz, ok? Vamos falar agora da resolução de equações completas do segundo grau. Então, nós vimos 3 casos das incompletas. Agora, nós veremos 3 casos das equações que são completas. Bom, para resolver a equação de segundo grau completa, existem várias fórmulas, várias maneiras, mas nós vamos trabalhar com a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara ela é dividida em 2 partes. A primeira é delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Isso é uma fórmula. E esse triângulo, ele é chamado de delta ou discriminante. Bom, essa primeira parte da fórmula, ela nos dá um comando para fazer a segunda parte. Então, dependendo do resultado do delta, se o delta é maior que 0, a equação terá 2 raízes reais e distintas, ou seja, serão 2 respostas diferentes. X' vai ser diferente de x2'. Quando delta é igual a 0, a equação terá 2 raízes reais e iguais. X' será igual a x2'. E quando delta for menor que 0, a equação não possui raízes. Solução vazia. Bom, quando você calcula o discriminante, que é o delta, você parte para a segunda parte da fórmula, que é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Bom, esta então são as 2 partes da fórmula de Bhaskara. Existem livros e professores que trabalham com essas 2 fórmulas unidas em uma fórmula só, que ela fica desta forma. Porém, nós vamos trabalhar com ela separada, em 2 partes, que eu acredito que é mais fácil para os alunos desenvolverem, certo? Vamos então fazer o primeiro caso das equações completas. Quando o delta é maior que 0, a equação terá 2 raízes reais e distintas. Letra A, x² menos 7x mais 6 igual a 0. Vamos encontrar os coeficientes, A1, B menos 7, C igual a 6. Primeira fórmula. No lugar do B, eu vou colocar o menos 7, coloquei parênteses porque ele é negativo. No lugar do coeficiente A, eu vou substituir pelo número 1. Do coeficiente C, eu vou substituir pelo número 6. Bom, 7 elevado ao quadrado, 49. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 49 menos 24, delta igual a 25. Já descobrimos que teremos 2 respostas diferentes, x' e x2'. Está ali a segunda parte da fórmula, x que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Vou fazer as substituições. No lugar do b, eu vou colocar menos 7, dentro de um parênteses, porque é um número negativo. Mais ou menos a raiz de delta, o delta foi 25, que nós encontramos, e o nosso a vale 1.
Resolvendo, ficou menos vezes menos mais 7, mais ou menos raiz de 25 é 5, 2 vezes 1 é 2. Quando chega neste ponto, nós separamos em duas partes, para termos x' e x duas linhas. Observem que a primeira conta x' eu faço com o sinal de mais e a segunda conta eu faço com o sinal de menos. Então, no primeiro caso, 7 mais 5, 12. 12 dividido por 2, 6. 7 menos 5, 2. 2 dividido por 2, 1. Solução, 6 e 1. Vamos agora ao segundo caso, quando o delta é igual a zero e as raízes são iguais. Então, na letra B, nós temos x² mais 10x mais 25 igual a zero. Achamos os coeficientes A1, B10, C25. Delta, que é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir, no lugar do B, vamos colocar 10, no lugar do A, 1, do C, 25. 10 vezes 10, 100, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 25, 100. 100 menos 100, 0. Bom, já sabemos que vamos ter duas respostas iguais, porque o delta foi 0. Segunda forma, vou substituir os valores. No lugar do B, eu coloquei o número 10. No lugar do delta, o 0, que foi o resultado que nós encontramos. No lugar da letra A, eu coloquei o número 1. Bom, resolvendo, nós vamos ter x, que é igual a menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0, 2 vezes 1, 2. Separamos a conta em duas partes, para fazer x' e x duas linhas. Lembrando que eu faço primeiro a conta de mais, depois a de menos. Então, menos 10 mais 0 fica menos 10 dividido por 2, menos 5. Menos 10 e menos 0, menos 10 dividido por 2, menos 5. Solução, menos 5 e menos 5. Vejam, duas raízes reais iguais. Vamos fazer agora, meninos, o terceiro caso. Quando o delta é menor que zero e a equação não possui raízes. Letra C. x² menos 3x mais 10 igual a zero. Vamos encontrar os coeficientes A1, B menos 3 e C 10. Utilizamos a primeira fórmula, delta que é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. O B vale menos 3, dentro de um parênteses, porque é um número negativo, menos 4 vezes A, que vale 1, vezes o C, que vale 10. 3 vezes 3, 9 positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. 9 menos 40, menos 31. Observem que o nosso delta foi negativo, menor que zero. Portanto, não tem raiz quadrada de número negativo. Solução vazia. Nossa conta terminou aqui. Ok? Tudo bem, meninos? Peço que vocês anotem todos esses exemplos no caderno.